Mas eu estava falando sobre a importância dos dois lados da moeda como valor para que ela tenha. E é bom a gente ser equilibrado para entender que tem muitas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim e para você, mas Ele também pede de mim e de você algumas coisas. E que é isso que nessa manhã nós vamos falar mais enfaticamente. Mas lembra que eu tinha comentado sobre vocês, esse é o lado da moeda que eu estou conversando. Em 2024 nós temos que partir para essa decisão bem firme, gente, de nos comprometer e separar para a vontade dEle, a direção dEle para a nossa vida. É algo importante nós vivermos. Isso não é muito ensinado para a igreja. Nós estamos muito acostumados a fazer planos e ter ideias e estabelecer propósitos, mas Deus não está bem nisso, porque não compete a mim, a você, dirigir os nossos passos. A palavra fala sobre isso, porque nós somos agora comprados pelo sangue de Jesus, nós somos agora o seu corpo, dirigido pela cabeça. Então existem coisas na nossa vida, gente, em termos de decisão, para caminharmos, e para que a nossa vida possa ser construída, que nós dependemos, vou te falar bem claro, dependemos de ouvir e reconhecer a sua voz. Eu trouxe aquela imagem, já expliquei, porque são densas trevas que cobrem a terra, só tem um caminho para andar, o caminho da luz. O caminho da luz é o caminho da verdade. O que Deus tem a dizer é o que vale. Eu falo isso há anos, eu falo para mim também, eu levanto essas palavras, para a gente recordar, o que Deus tem a dizer através da sua palavra é o que vale, é a verdade. Se eu considerar outra coisa, eu só estou considerando, mas a verdade tem algo a dizer para mim e para você. E aí eu tinha conversado com vocês sobre isso, né? Eu tinha colocado como uma frase do Espírito Santo para nós, que sem essa decisão de comprometimento e separação para a vontade de Deus e o propósito, Ele não pode me levar à vitória sobre as oposições. É impressionante, gente, mas caminhar aonde Deus aponta não me livra de oposições, mas me dá vitória sobre elas. Isso é importante, hein? Ok? Eu estava lendo ontem o livro de Apocalipse, as cartas, eu estava vendo a primeira carta, dizendo lá que Deus, Ele fecha a porta que ninguém abre. Mas Ele abre porta que ninguém fecha. O inferno não fecha. Mas Ele também vai fechar a porta na nossa vida, porque Ele está nos dirigindo. Ele está cuidando de mim e de você. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Então, eu vou partir, porque eu já tinha falado algumas coisas que são preciosas sobre correção, disciplina. Alguém lembra disso? Que Deus nos disciplina, Ele disciplina a todos quanto amam. Porque uma disciplina é uma educação para a vida. Deus está nos educando. Ele está trabalhando na nossa vida. Por várias situações. Eu estava aqui na quinta-feira, não sei se foi na quinta ou na terça, eu tenho falado tanto que eu nem lembro mais. Mas veja bem, eu estava falando sobre o primeiro capítulo de Tiago, que diz lá: tenha motivo de toda alegria passar por várias provações. Ninguém dá amém, eu sei. Provavelmente ninguém mais tem essa página aí na Bíblia. Não, mas olha, Elinho, a provação da tua fé produz perseverança. E os que chegam são os perseverantes. É esse tipo de resistência que Deus está trabalhando na sua igreja no fim dos tempos. Ouça aí, pessoal de casa, hein? Ele está trabalhando para que você seja resistente. E enfrentar tribulações faz parte desse mundo decaído, porque tem uma finalidade. A finalidade é que sejamos mais perseverantes. Deus está construindo isso em mim e em você. Então, passar por lutas não significa que nós somos derrotados. Ok? Mas Deus está trabalhando a nossa resistência. E aí esse é o primeiro capítulo. E no último, no capítulo 5, fala sobre sermos pacientes. Tenha motivo de toda alegria, está no primeiro. E também está falando assim: eis que temos por felizes. Agora já estou falando de Tiago 5,11. Os que perseveraram firmes. Você já ouviu falar da perseverança de Jó? Está escrito. E viu o fim que Deus deu para ele? Então, porque Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Então tem um trabalho sendo feito. Se de repente você está passando esses dias aí, vamos embora, vamos seguir adiante. Fica firme. Se fortalece, glória a Deus, vive um dia de cada vez. Fala para o teu irmão, um dia de cada vez.
Por que você já está pensando na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Hoje a Deide já me perguntou de manhã. E aí, quarta-feira? Falei, quando quarta-feira chegar, eu penso. Mas é um dia de cada vez, meu Deus. Ok? Então vamos lá. Bom, eu quero falar de 3 áreas. Vou começar falando da primeira, onde eu preciso tomar uma decisão para com essa área. Tem um comprometimento e uma separação super importante. Todas essas áreas, gente, elas são atrativas. Não pense que as áreas não são atrativas porque são. O que distrai o homem da presença de Deus e da sua palavra são coisas que atraem a sua naturalidade, a sua carne. Alguém está entendendo? É como se competisse com o teu coração. E a palavra fala sobre isso, quando a semeadura, né, das sementes lá, o semeador saiu a semear e uma caiu à beira do caminho, outra caiu lá, tem sempre alguma coisa que pode segurar e cercear a verdade e ganhar espaço em alta no nosso coração. Então, é uma contínua, gente, vamos dizer assim, abrir os olhos para compreender todo dia, peraí, deixa eu ver se isso aqui está me agarrando ou não. E Deus vai te dando entendimento para isso. Mas nós tomamos essa decisão de maneira contínua, tá legal? A primeira delas é essa aí, ó, se você quiser anotar. É muito importante, eu até comentei aqui falando um pouquinho sobre Jesus falando no coração sobre os 2 senhores, mas deixa eu falar um pouquinho, que é um pouquinho sobre isso aqui. É a separação. Eu preciso tomar uma decisão, gente. Eu preciso me separar da atração. Diga atração. Ou do fascínio que o mundo exerce sobre a nossa vida, que em si, viver nesse mundo, Jesus falou, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então eu não posso permitir que o fascínio desse mundo agarre o meu coração. Porque se isso acontecer, eu perco o foco. Sabe de uma coisa importante que você tem que lembrar? Que é o seguinte, tudo aqui nesse mundo vai ficar aqui. E um dia, quando nós partirmos, tu vai partir sem nada. Não vai levar nem esse corpício. Nada. Nada, nada, nada. Tudo é só desse mundo. Então a gente tem que dar o valor legal para essas situações. Em Daniel, capítulo 1, eu coloco aqui, no verso 8, quando Daniel foi para o cativeiro, ele foi para a Babilônia, ele foi colocado para ser treinado, porque ele é um cara especial, botaram ele para ser treinado como conselheiro e várias pessoas. Então começaram a empurrar para cima dele a cultura da Babilônia, com tudo aquilo que eles achavam, pensavam, a sua cultura, né? a sua crença, a sua maneira de vestir, a maneira de viver. Quem está ouvindo aí? Até mesmo a maneira de comer. E aí empurraram para cima dele lá umas iguarias que ele viu que pela verdade, aquilo não fazia parte. Uma vez que a lei determinava para ele que aquilo não poderia. Eu estou contando só para você entender o espírito das coisas, tá? E aí tem uma declaração que está escrito que ele resolveu. A palavra aí, ele tomou uma decisão firmemente, diga firmemente, de não se contaminar. Nós podemos viver nesse mundo e tomar uma decisão de não nos contaminar com as práticas, com várias coisas que estão fora da verdade. Assim como o povo de Israel viveu no passado, gente, e Deus estava sempre falando, cuidado com as práticas dos povos que estão ao redor de vocês, porque vão te desviar do caminho. E é verdade, nós sabemos disso, é só ler. E aí está escrito então que ele resolveu firmemente não se contaminar, nem com as finas iguarias, com tudo aquilo que fazia parte da cultura, da qual Daniel não. E aí você sabe da história, né? Ele foi lá para o chefe lá de cozinha e falou para ele lá, cara, olha, vocês estão aqui me ajudar aí, vamos fazer o seguinte, eu vou comer só legumes e verduras durante 10 dias, se eu continuar forte, então você me permite continuar assim? O cara, tu é maluco, rapaz? Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer esse teste aí, vai dar uma lida lá no capítulo 1 de Daniel. E aí o que acontece? Que depois de 10 dias os cabras estão bonitos, fortes. E aí ele
Continuou. Esse está no primeiro capítulo. E se você for vendo a vida de Daniel, você vai vendo um comprometimento até o final, gente. Agora, não pense que isso é fácil, morar numa cultura, viver num mundo onde é sedutor de todas as áreas. E essa sedução, esse fascínio pode prejudicar a minha vida tremendamente. Pode quebrar a minha vida, pode quebrar a minha família, pode quebrar qualquer coisa. Tirar o centro da pessoa de Deus do nosso coração, gente. Essa é a nossa luta, sabia? É uma luta contra isso aí. Então, eu tenho que lembrar que o sistema desse mundo, ele é extremamente sedutor. O espírito do mundo exerce um fascínio, uma atração, um domínio quase que natural sobre a vida do homem, é bom lembrar. O homem, ele é embalado, ele é envolvido, na maior parte das vezes, por esse sistema sem perceber. Você luta para estar próximo de Deus. A Bíblia declara, aproxima e Deus se aproximará de mim e de você. Não é verdade isso? Mas a gente luta na nossa carne, na nossa naturalidade, sempre com alguma coisa, querendo nos distrair ou nos fascinando a gastar, porque se a gente gasta tempo, a gente perde tempo para outra coisa. Então esse equilíbrio é importante. Não é que nós não possamos aproveitar esse mundo, gente, a questão não é essa, mas o sistema desse mundo é atrativo e pode competir com o meu coração. Quem está ouvindo aí, diga aleluia. Ok, isso é importante. Cada um de nós tem que pagar esse preço, desse tipo de decisão, de um comprometimento, ok? Então, se eu me entrego ao fascínio, ele me destrói. E é assim que funciona. O que a gente vê aqui na carne, o que é gostoso, quebra o homem, destrói o homem. Eu já falei algumas coisas. Esse apego ao sistema desse mundo viver, que é agradável à carne, as coisas, um estilo de viver só o prazer, automaticamente vai me afastando de Deus, que tem um preço para pagar. Em Lucas capítulo 12, verso 15, então Jesus recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. E aí Jesus dá uma declaração que eu amo, porque ele diz assim, porque a vida de uma pessoa não consiste o quê? Na abundância dos bens que ela tem, ou das coisas que ela tem, ou daquilo que ela luta. A gente viu isso para conquistar o que em si não tem nada de errado, mas nosso coração tem que estar no lugar próprio, gente, porque hoje o materialismo está cada vez mais em alta, e está grudando e tomando conta das pessoas. Será que as coisas estão tomando conta do meu coração? E no final da história é isso, se as coisas tomam conta, elas me dominam. Eu sou dominado. E Jesus falou bem claramente, cara, cuidado com isso aí, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Os valores desse século, inspirado pelas trevas, obviamente, é o seguinte, se você tem valor. Se você não tem, você não é nada. Nós sabemos disso. É assim mesmo, a sociedade trata dessa maneira. Agora, 1 João capítulo 2, nossa, isso aqui é um clássico, hein? E João, quando escreve essa carta, a gente já tinha muita idade. Então era um cara de experiência, de ver muitas coisas acontecendo, até mesmo dentro da igreja. Eu amo essa passagem porque ele diz algo maravilhoso. Vamos começar no verso 15. E está escrito, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Muitas vezes, eu tenho que tomar cuidado para que aquilo ali não seja o meu coração. Eu tenho que, meu Deus do céu, não. Relaxa. Andar nessa cidade, volta e meia, você vai ver um arranhão no seu carro. Não gostei. Não pode. E tal. Outro dia mesmo, voltando da academia, aí eu estou vendo uma senhora num carro, estava numa fila de carro, todo mundo parado, mas eu acho que ela devia estar no celular.
Aí ela, em vez de bater no carro da frente, o carro foi indo para o lado, bateu no que estava parado, não tinha nada a ver com... Ela simplesmente deu ré e foi embora. Aí o cara desce da casa dele e tal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estou falando coisas que são do dia a dia. Às vezes situações. Eu sabia que a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, gente. Nós amamos os nossos filhos, mas eles não podem ser o nosso coração. Não pode ser os nossos ídolos. Eu sabia que a palavra idolatria, ela tem esse fundamento do radical de avareza. Que coisa incrível, né? Por isso que é citado na palavra de Deus sobre a questão do dinheiro. E sabe como é que eu sei que eu idolatro o dinheiro? Com o comportamento que eu tenho com o dinheiro. Qual o comportamento que eu tenho com o dinheiro? Eu vou fazer só uma pergunta muito legal. Eu sirvo a Deus com as minhas ofertas, com os meus dízimos? Ou o dinheiro me controla? É o que está escrito. Sabe, tem uma passagem, eu quero ler com vocês, para você ver como é que as coisas são. Vá comigo a Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, você pode ir comigo o verso 15. Obviamente, aqui está falando dos benefícios de Deus, quando eles andaram pelo deserto, eles foram cuidados. Não, vou no 11, aleluia. É bom demais, hein? Olha aí, já aproveita a canetinha, é bom demais, medita sobre isso. Bom, é Deus falando para o seu povo, guarda-te, não te esqueças do Senhor, meu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e tal. Verso 12, para não suceder que depois de vocês terem comido, porque Deus havia prometido a terra para eles, que mana leite e mel, então vocês terem comido, se fartado, depois de haver edificado boas casas, morado nelas, olha que legal, só bênção. Depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, aleluia. Glória a Deus, pastor, eu quero dar glória a Deus, pastor, aleluia. A gente fica tão ligado nesse negócio, né? E ser abundante tudo quanto tens, uau. Aí Deus já começa a avisar, e se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que nos libertou do império das trevas. É a mesma coisa que está aí depois. Olha só, porque é uma competição, gente. Nós estamos vendo aqui o espírito de competição. Então veja, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, de escorpiões, de lagartixas, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedra. Uau. Verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, afinal, te fazer bem. Não digas, agora é o 17 e 18, grifa bem, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Verso 18, diga comigo, antes de falar essa besteira, antes, você se lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para você adquirir riqueza. Então isso não é novo. A competição das coisas com o nosso coração é muito grande. E principalmente quando a nossa vida prospera, progride, o que em si não tem nada de errado. Mas olha o cuidado que Deus já estava falando desde aquela época e continua sendo o mesmo. Então veja, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não permita que as coisas ou o mundo tome o lugar do teu coração. É isso que está escrito. Se alguém amar, eu coloquei ali, se alguém se apegar ao mundo
o amor do Pai não está nele. Alguém lembra que não dá para servir a dois senhores? Ok. Está tudo na palavra, ela é fantástica. Olha o verso 16, igreja. Porque tudo que há no mundo, e agora então João vem descrevendo esse fascínio, essa concupiscência, que é esse desejo. É um desejo maligno, há por trás desse desejo grande prejuízo. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o orgulho, a soberba, não procede do Pai, mas procede de onde? Do mundo. Nossa. Olha só agora o 17. Elinho, eu quero te falar que o mundo passa, hein? Uau! Bem como as concupiscências. Aquele, porém, que o quê? Faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. É bem específico, gente. É por isso que nós estamos falando de um Deus que nos direciona. Como eu falei, é um comprometimento à sua vontade. É um comprometimento à direção de Deus para a nossa vida. Você sabe que não necessariamente uma porta que se abre de ganhar 10 vezes mais é uma porta aberta por Deus? Não, pastor, que absurdo, claro que não. Para você ter uma ideia de como o dinheiro, o cifrão, ele toma e governa a cabeça das pessoas. Pode ser uma baita de uma porta maligna, de situações comprometedoras, mas também pode ser uma porta de Deus. Mas será que eu estou preparado para andar na porta de Deus? Na porta onde Ele me direcionou? Porque se eu ponho finanças na frente, eu vou ser guiado por elas. E ao contrário, as finanças me servem. Quando eu ando no propósito, na direção de Deus, debaixo da sua vontade, o resto é acrescentado. Alguém lembra que Jesus falou, não andeis ansiosos? Série de mensagem interminável do pastor Teixeira. De coisa alguma. Ele estava falando sobre essas coisas que a gente vive e tal. E agora, pastor, e tal. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Procure com teu coração toda a sinceridade, a direção que Ele tem, a vontade dEle para o teu momento, para a tua vida. Eu não ser distraído com várias coisas que eu vou colocar lá como motivação para isso e para aquilo outro. Sabe, é do interior do nosso coração que nós temos que analisar as motivações, gente. Que motivação é essa que eu estou tendo? De sair da cidade só porque ela é violenta? Então você vai ter que sair do planeta. Porque o mundo inteiro está feia a coisa, está ficando pior. Não, eu vou me esconder na Amazônia. Amém, os macacos vão te perturbar. A onça vai aparecer, tu vai voltar para o rio. Você entende isso, gente? Mas não é motivo de nós tomarmos decisões, cara. O que a gente tem visto pela palavra é isso, cara. Você faz a vontade de Deus, semeia no reino dele, você planta a tua semente de maneira correta, deixa Deus te abençoar, cara. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, Ele prometeu. A palavra é clara quando a gente fala sobre finanças, né? Quantas séries eu já fiz sobre isso aí, eu vou voltar de novo a recordar de onde é que vem tudo na nossa vida. Mas no livro de Provérbios, capítulo 3, diz lá, honra o Senhor com os teus bens, as primícias da tua renda, e te encherão, né? O armazém, Deus começa a abençoar. Por quê? Porque você começa a colher aquilo que você planta. No reino de Deus funciona assim, gente. Aí você vê, né? O espírito em relação ao dinheiro tem que ser de avareza e cobiça, porque alguém vai ficar prejudicado. E nisso não tem bênção. Deixa eu ler uma passagem para você que define isso, a separação de ser generoso e avaroso. E avarento. Provérbios capítulo 11. Aleluia. Não dorme não, gente. O Glória está desanimado. 11, verso número 24. A quem dá liberalmente,
Provérbios 11, está aqui, ó, a separação entre comportamento avarento e comportamento generoso. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta. O detalhe é mais e mais. Veja, mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura. Veja o próximo verso, a primeira parte. Isso é palavra de Deus para nós. Quantos creem? É a Bíblia. A alma generosa, ela o quê? Isso aí. Alma generosa, o dinheiro não controla o coração dela. O mundo, essas coisas, as coisas materiais não controlam a vida dela. É isso, é a diferença. E olha, isso não é palavra minha, não. Isso é palavra de Deus. No final dessa história, eu contei para vocês, gente, o que nós estamos escolhendo? Nós vamos escolher aquilo que a gente planta. Você não tenha dúvida disso. Agora veja, mostrando isso, olha o que o Espírito Santo diz em 2 Coríntios capítulo 9. Vai comigo. 2 Coríntios 9. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9. A igreja já tinha falado ao apóstolo Paulo, não, nós queremos fazer uma contribuição aí para ajudar os santos da igreja de outro lugar. O que é legal é que o Espírito Santo registra isso para nós no verso 5. Paulo então dizendo, portanto julguei conveniente recomendar, olha aí, se ele julgou, é o Espírito Santo por trás disso, gente, para poder escrever na palavra, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vocês e preparassem de antemão a oferta já anunciada. Vocês falaram, não, nós vamos mandar uma oferta. Beleza, eu só estou trazendo a prática disso para você pegar, ok? Nós vamos mandar uma oferta. Agora veja só, para que essa oferta ela esteja pronta, grifa na tua Bíblia, como expressão de quê? E não de? Quem é que escreveu isso? Pastor da igreja. Estou fora. No mesmo sistema que você vive é o que eu vivo também. Como expressão de generosidade, não de? Porque a raiz dessa palavra é idolatria. Então muitas vezes eu estou sendo, sem saber e perceber, o dinheiro está me controlando. Já viu quando o Espírito Santo coloca algo no teu coração para você fazer por alguém, ou você doar uma quantia, ou qualquer coisa e tal, e aquilo vem e te dá aquela motivada, aquele negócio no teu coração? Quero te falar, tu tem que matar um leão para botar isso em prática. Porque se deixar passar, o inferno consome aquilo. Não, já começa gritando, não, você não pode. Que é isso? Tem certeza que você vai dar isso? Está vendo? Todo mundo calado. Porque o que acontece contigo é comigo. Tem que matar. E o segredo não está numa coisa esporádica, porque nós podemos fazer isso, mas está na continuidade. Você só chegou aqui porque você continuou tomando banho, espero, botando a roupa, escovando os dentes, né, Miro? Tal, para vir para a igreja. Aí você chegou, estou aqui. Aí como? Você da cama já pulou aqui? Nunca vi isso. Eu estou falando ridículo, porque o ridículo nos ensina. É uma continuidade. Não, eu vou estar na casa de Deus. Tá, amanhã, quinta-feira, estou no conexão. Eu sirvo a Deus. É isso aí. É a continuidade. É que faz com que eu e você cresçamos, gente. Ninguém vive de algo esporádico. Eu gosto dessa passagem aqui, ó, Gálatas, vai comigo. Estamos lendo uns versos fora aí, mas é importante. Em Gálatas, no capítulo 6, eu ouvi uma vez um pastor que eu considero muito, e ele disse algo que ficou no meu coração, sabe? Ele disse assim, ó, vamos lá, verso 9, eu recentemente falei sobre isso. E não nos cansemos de fazer o quê? Então está dizendo que pode cansar. Por causa de quê? Por causa de uma coisa que eu fiz lá em 1920? Não.
por causa de uma coisa chamada continuidade. Outra coisa, aí ele disse algo que eu gostei demais, e é a verdade: não nos cansemos de fazer o bem. Hoje, amanhã, depois de amanhã e até o final. Nós temos que fazer o bem, olhem para mim, durante muito tempo. Muito tempo. Eu não cheguei ainda, você já chegou? Não. Nós temos que continuar. Pá, pá, pá. E não é de qualquer maneira. São áreas da nossa vida. Essa é uma área da qual o João está falando, cara, tudo isso aí, maravilha, Deus nos abençoa, lembra lá? Mas você tem que se lembrar. Quem é que te dá força, cara? Quem é que abre as portas? Quem te dá saúde para trabalhar? Uau! Que é isso? E não deixar ser contaminado. Então o verso 17 diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus permanece eternamente. Esse tem que ser o nosso propósito. Então tudo que o espírito do mundo promove está voltado, gente, para a atração da carne. A satisfação que o mundo promove será sempre carnal. Nós temos que só equilibrar. Todo dia levanta para declarar: eu sirvo a Deus. E servir a Deus tem comprometimento, tem decisões para serem tomadas. Amém? Então vamos ler uma outra passagem, Romanos 8, na Nova Versão Internacional, a partir do verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Uau! É assim que funciona. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Daí a contínua lembrança e renovação da mente: quem eu sou, a quem eu sirvo, qual é o propósito de eu estar sobre a face da terra. Eu venho falando sobre isso. Qual o propósito de nós estarmos aqui? O propósito de estarmos aqui, pastor, é conquistar e conquistar riqueza e tal. Não é o que a Bíblia diz. Eu posso até ter riqueza como consequência de viver um propósito de Deus. Agora veja, verso número 6. A mentalidade da carne por si só já é o quê? Mas a mentalidade do Espírito, da verdade, é a sua palavra, é vida, é paz. Olha o 7, gente. A mentalidade da carne, não sou eu que estou falando não, hein? É Deus, é inimiga de Deus, porque não se submete à sua verdade, que é Ele. Não se submete. Essa é a mentalidade carnal. É a mentalidade que o mundo que não conhece a Deus, ele vive, sem saber que é governado por essa mentalidade. É assim mesmo. Olha o 8. Quem é dominado pela carne não pode o quê? Não pode andar em concordância com Deus. É muito importante você ter esse entendimento. Não é agradar porque Deus vai fazer biquinho. Ele ama o ser humano, mas eu não posso andar em concordância com Ele se eu estiver debaixo de uma mentalidade carnal. Daí a necessidade de nós crescermos, óbvio. Crescermos espiritualmente, para não viver essa infantilidade. Entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora veja, Jesus, ele faz essa referência que a atração que o mundo exerce sobre nós concorre com a operação dele mesmo, que é a palavra no nosso coração. Ou é um ou é outro. Eu vou ler Marcos 4, 18 e 19, ó. Outra, falando das sementes, né? A parábola do semeador. Outras ainda, uma semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Verso 19. Porém, quando chegam, o quê? As preocupações da vida, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, as concupiscências, olha só, elas o quê? Elas agridem e sufocam a palavra, tornando a verdade infrutífera na nossa vida. Está tudo na Bíblia, gente. Está bem claro isso aí, ó. Esse é um tipo de semente.
Para você ver como é que a semente ela pode cair, porque o coração é o solo. Eu tenho que estar com o meu coração preparado para que ela frutifique. Cuidado para com o teu coração é a coisa mais importante, sabia? Quando a gente fala o coração, eu estou falando sobre o teu homem interior, que é você mesmo. Não é essa carcaça não, esse lado de fora, do lado dos 5 sentidos, é o homem exterior que o apóstolo Paulo fala, que tenta governar esse homem interior, pelo seu apetite, pelas concupiscências, por tudo isso, por essas atrações. Se isso tudo aí fosse benefício para o ser humano, o mundo estaria numa boa, gente. Olha como é que o mundo está. O mundo está assim porque o homem está sendo governado por isso. O problema está no homem, é do interior do homem. Jesus fala sobre isso. Então, o nosso interior, eu preciso guardar. Provérbios 4, 23 diz lá, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que procedem as fontes da vida. A necessidade de guardar. Não permitir que as coisas desse mundo e esse mundo domine o teu coração e te tirem do caminho. Possa fazer essa competição aí, onde a verdade nunca vai frutificar. Por quê? Porque as preocupações, a sedução da riqueza e as demais ambições, já era. Então, se a atração que o mundo exerce domina o homem, ela automaticamente o afasta da palavra. Não tem como, só tem espaço para um. Glória a Deus. Jesus é bem claro, cara, não tem 2 senhores, ou você serve a um ou serve o outro. Não tem como, Elinho, você servir a mim e a atração desse mundo, as riquezas, aquilo que... Nós estamos num outro sistema, gente. E eu quero te falar, nós já estamos no reino de Deus. Hoje de manhã eu estava lembrando sobre isso, para mim mesmo. Eu estou no reino. O reino de Deus está dentro de você e de mim. Eu não vou chegar, eu já cheguei. E agora Ele prometeu que sustentaria e cuidaria de mim e de você. É óbvio que eu não vou cair na vala, deixar de trabalhar, fazer, oh, meu Deus do céu. Mas tem que tomar cuidado. E eu quero terminar mostrando uma passagem. Na Escola Atos a gente fala sobre isso, e eu achei muito interessante. Há muitos anos atrás, quando eu li, que está sendo colocado dessa maneira. Um colaborador do apóstolo Paulo, e quem andava com o apóstolo Paulo, gente, não era qualquer um. Paulo selecionava a galera. Porque primeiro que ele enfrentava muita coisa, segundo que ele queria uns cabra bom com ele. Não dá para colocar qualquer neófito, né? Ou qualquer infantil, ou qualquer pessoa, Paulo, eu quero ir contigo. Não funciona dessa manhã, né? Porque a própria palavra mostra a importância de sermos treinados, né? Ao ponto de nós estarmos na condição agora de poder abençoar as pessoas, de sustentar algo, né? Aí está um colaborador chamado Demas, da qual Paulo se refere a Demas em 2 cartas, falando, cara bom, segura ele aí, atende ele aí, cuida dele aí para mim, porque o menino tem me ajudado. Mas desse dado momento, é um momento onde o apóstolo Paulo ele escreve uma carta já no final da sua jornada sobre a face da terra praticamente. É a última carta que ele escreve para Timóteo. E ele mesmo já estava considerando um pouquinho, se você leu alguns versos anteriores, de que a jornada dele já tinha completado. O Espírito Santo já tinha falado para ele, acabou o teu tempo. Completei a carreira, guardei a fé, fiz o bom combate. Aí ele diz isso aí, porque Demas, terminando a carta, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para o Rio de Janeiro, o carnaval, na Sapucaí. E Paulo, meu Deus, e o cara estava lá fantasiado. Aí a gente olha, gente, aí você vai ver o ser humano, é igual a gente, você acha que o apóstolo Paulo é especial. Pagou um preço, tão humano quanto você e eu. Mas olha o nível de comprometimento, olha o nível de dedicação.
É o que Deus pede de cada um de nós aqui, queridos. Você tem que entender que o inferno não vai descansar até te levar para o lugar errado. O ataque dele não é sobre o mundo já está na mão dele. O ataque dele é para destruir você, destruir eu. Então, se eu não entendo que eu estou debaixo de um ataque e que eu preciso fazer o bom combate da fé, o bom combate da fé é tomar decisões. Mas andou um tempo com o apóstolo Paulo, mas não suportou o comprometimento e a dedicação, a direção e a vontade de Deus e pulou fora. Não aguento mais. Lógico que a atração do mundo foi exatamente isso. Eu poderia ler dessa maneira para terminar, porque Demas, mas que o problema aqui, gente, é que o nome dele é muito semelhante a Demo, rapaz. Não podia ter escolhido um nome melhor, não? Não, Demo, Demas, é parecido, pastor. Eu até espero, cara, e esse é um detalhe que cada um de nós, a gente não tem que julgar, gente, mas você não ora por pessoas que se desviaram do caminho? Eu oro. E dói no meu coração, sabia? E dói no meu coração. Um dia estava ali, comprometido, e essa decisão é diária, vou chegar lá. No outro dia, coisas foram acontecendo, fui soltando, e fui vencido. E eu espero que Demas tenha se arrependido e tenha voltado para o caminho, porque ele conheceu o caminho. Ele andou com o apóstolo Paulo, e ninguém andava com o apóstolo Paulo do nada. Alguém entende que ele era uma nova criatura? Mas olha como está escrito: tendo sido dominado pelas coisas do mundo, me abandonou. Então a possibilidade disso acontecer, gente, ela é contínua. É por isso que a decisão de comprometimento não foi a que eu fiz quando eu entreguei minha vida para Jesus, é todo dia. Vou repetir para vocês: todo dia. Amada igreja, Academia da Fé, é todo dia. Vamos até o final. Doendo ou não doendo, tintino ou não tintino, até o final. Assim como, então, vamos terminar lendo o apóstolo Paulo dizendo isso. Aí mesmo, nessa carta de 2 Timóteo, um pouquinho antes, ele disse assim: verso número 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo: quanto a mim, já estou oferecido por libação, sacrifício, o tempo da minha partida é chegado. Aí ele completa dizendo assim, combati o bom combate. O bom combate da decisão, gente. Completei a carreira, eu guardei porque o fim dos tempos será conhecido como a apostasia, aqueles que abandonarão a fé. E é o que nós estamos vivendo, hein? E está aumentando. Já agora, verso 8: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E agora é para você e para mim, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda e ficam firmes, comprometidos na vontade dele e na direção dele para a nossa vida. Amém? É isso aí. Vamos embora ficar de pé.